Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. E dessa vez, estamos contando com a parceria da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Estamos muito felizes em mais uma vez estarmos aqui com vocês e poder oferecer a todos informações técnicas e de valor. Hoje, vamos falar sobre o papel da medicina diagnóstica na gestão de saúde populacional, o que podemos e devemos incentivar sem gerar desperdícios. E para discutir esse assunto, temos as presenças do Dr. Cláudio Tafla, médico e presidente da ZAP. Ele também é diretor executivo das operadoras de plano de saúde da Hospital Care. E também temos a presença do Dr. Wilson Skolnick, médico patologista clínico, presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, presidente do Conselho dos Ex-Presidentes da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e de Medicina Laboratorial. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde. Obrigado aí pela introdução. Wilson, obrigado aí pelo aceite do convite. Tenho certeza aí que a gente vai poder discutir assuntos bem polêmicos aí referentes ao tema. É um prazer tê-lo aqui conosco. A gente sabe aí da sua história, da sua biografia. E eu já queria jogar uma bombinha aí no seu colo. Queria saber o seguinte, a gente fala sobre gestão de saúde populacional aqui no nosso ambiente, né? Esse é o fórum da ZAP, né? Falar sobre gestão de saúde ocupacional, quais são as possibilidades da gente melhorar o sistema de saúde através da gestão de saúde populacional. E uma das coisas que mais nos chama a atenção quando a gente fala de gestão de saúde populacional, mas gestão de saúde como um todo, é a questão dos impactos orçamentários, né? E dentro dos impactos orçamentários, a gente sabe que em torno de 40% a 60% está relacionado com internações, mas o segundo na linha é a medicina diagnóstica, né? Como é que você vê esse ponto e como é que a gente pode conversar a respeito? Olá, Cláudio. Inicialmente, eu quero agradecer em nome da Abramed essa oportunidade que vocês da ZAP nos dão de estar juntos aqui, debatendo temas importantes, sobretudo para a manutenção sustentável do sistema de saúde suplementar aqui no nosso país. Você começou com uma pergunta muito interessante, né? Porque nós certamente precisamos enfrentar esse problema do desperdício, dos custos, e eu acho que esse pilar da gestão de saúde populacional, sem dúvida alguma, ele contribui muito para solucionar esses problemas. Não é à toa que esse é um dos pilares que compõe o Triple Aim, não é? Que é amplamente conhecido e definido aí pelo Institute for Healthcare Improvement. E nós aqui no Brasil adotamos também esse princípio, entendendo que ele pode ser uma solução. Mas, para não fugir da pergunta, eu vou tentar te dar uma resposta mais objetiva. Nós estimulamos o uso racional de qualquer recurso, não é? Dentro do sistema de saúde, porque tanto na área pública como na área privada, nós sabemos que os recursos são limitados, precisam ser empregados de modo que eles tragam valor para o cuidado, de um modo em geral, em benefício dos nossos usuários, dos nossos pacientes. Existe muito mito em relação aos custos de exames. Eu tenho uma referência de uma meta-análise que estudou vários artigos que abordaram esse tema, e ao longo de 10 anos, eles apuraram que nos Estados Unidos, que é um dos sistemas de saúde que nós sabemos que mais desperdiça recursos, os exames laboratoriais, eles correspondem, o seu custo, melhor falando, correspondem a apenas 2,3% dos gastos totais em saúde. Em países mais estruturados, né, como a Alemanha, que tem um sistema de saúde mais controlado, os custos de exames laboratoriais correspondem a apenas 1,4%. E na Itália, a 1,5%. Se nós incluirmos aí os gastos com exames de imagem, certamente, Cláudio, você tem razão, esses percentuais serão mais elevados, porque os exames de imagem
tem um custo mais elevado do que os exames laboratoriais, quando a produtividade, a quantidade de exames é bem maior. Mas, voltando ao ponto, é um problema que nós devemos enfrentar, porque os exames são essenciais para o cuidado em saúde, né? Tanto para o diagnóstico, para a confirmação, como para a promoção e prevenção. Eu sei que a ZAP trabalha muito esse tema e tem também grande interesse em abordar esses assuntos. E a assistência primária sem exames complementares, ela não é plena. E a gente pode lembrar também que a medicina personalizada, que é baseada basicamente em exames laboratoriais, pode trazer mais eficiência para o nosso sistema. Então, de modo geral, a gente precisa conviver entendendo que temos que fazer o melhor uso desses recursos. Importante isso que você está falando, porque como a gente trabalha com gestão de saúde populacional, a gente trabalha com toda a jornada do paciente, né? Então, com certeza, prevenção e promoção faz parte desse cuidado, dessa atenção, mas não fazê-lo de forma integral, né? Utilizando todos os artifícios que a gente tem, todos os equipamentos que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem para poder fazer o melhor diagnóstico no momento mais certo, a gente não estaria fazendo gestão de saúde populacional. Como é que você vê esses indicadores, né? Porque olhando do lado das operadoras, o que a gente vê são, então vamos mensurar a produtividade, ou o custo ou o desperdício por indicadores. Uma consulta, são 5 a 6 consultas por beneficiário por ano e, teoricamente, em torno de 15 a 17 exames por beneficiário ano. Isso não delimita demais, isso não diminui um pouquinho essa questão da gestão de saúde populacional? Como é que a gente poderia melhorar isso? Olha, Cláudio, como o problema brasileiro é o mesmo problema enfrentado por diferentes países, esse é um tema que vem sendo estudado e há muitos artigos publicados a esse respeito. Existe um artigo que é originado do Reino Unido que mostra que há uma grande variação na utilização de exames complementares, tanto exames laboratoriais como exames de imagem. Essas variações, elas são regionais e já foi demonstrado que elas não estão vinculadas à incidência de patologias existentes nessas diferentes regiões geográficas. Então, essa variação certamente acontece aqui também no Brasil, mas, fora isso, existe um desperdício que precisa ser combatido. Eu acho que as operadoras, elas têm em mãos os melhores dados sobre utilização de exames e poderiam até fazer estudos de usos regionais. Esse é um tema que nos interessa bastante. Agora, falando em indicadores, nós temos no nosso setor alguns indicadores de qualidade laboratorial que dizem respeito e estão, de alguma maneira, vinculados a desfecho. E muito se fala em desfecho hoje, o resultado da assistência como um todo, e eu sei que esse também é um outro tema que interessa muito a ZAP. Dentro do assunto do desfecho, a gente inclui ainda a questão do valor, né? O que cada ação dentro da gestão de saúde populacional acrescenta em termos de valor ao sistema, né? Porque a gente sabe que tudo tem custo, mas se aquilo agregar valor à gestão de saúde, à jornada do paciente, ao melhor diagnóstico no momento correto e ao melhor desfecho, teoricamente a gente está fazendo certo, né? E Porter fala, se a gente estiver fazendo certo, provavelmente a gente vai fazer o mais eficiente. Como é que é essa dicotomia, ou esse olhar para os dois lados aí do custo e do valor que aquilo agrega? Você sabe, Cláudio, que depois da publicação do livro do Porter, né, houve muito debate no nosso setor sobre como aplicar o conceito que ele trazia de valor para a medicina diagnóstica. Porque em medicina diagnóstica é muito difícil que nós consigamos vincular cada procedimento que é realizado ao desfecho final da assistência. Nós sabemos que o desfecho final ele depende de muitas variáveis. Ele depende
dos recursos que estão disponíveis, do ambiente onde o cuidado é oferecido, dos profissionais, do nível de capacitação que cada profissional tem, né? Do nível de, por exemplo, de enfermagem, do cuidado em enfermagem. Então, é um somatório de variáveis que vai nos proporcionar, e não um segmento isolado que pode ser responsabilizado por um desfecho. E os exames, eu entendo que eles são simplesmente mais um elo dessa cadeia de assistência. Eles têm o seu papel e a sua importância, sobretudo nos desfechos intermediários. E o que nós queremos dizer com isso? Se um laboratório ou uma clínica de diagnóstico por imagem atrasa a liberação de um laudo, ou de um resultado de um exame, ele pode estar atrasando a definição de um diagnóstico, com repercussão direta numa decisão que vai ser tomada por um médico assistente e que certamente terá impacto direto também sobre o seu paciente. Então, um exame atrasado, a necessidade de repetição de exames sem uma causa legítima, tudo isso pode, sim, impactar no desfecho da assistência. Então, nós costumamos trazer para o nosso setor esse debate de modo que nós não fiquemos isolados e fazendo um papel dizendo, ora, isso não tem nada a ver conosco. Não, isso tem muito a ver e nós temos que estar conscientes de que somos um elo também importante nessa cadeia de assistência. Não, e é importante isso que você está falando, porque como a gente consegue mensurar através de desfechos intermediários a participação de cada ente dentro da gestão de saúde, a gente também consegue identificar a lacuna dos desperdícios e, eventualmente, atuar dentro dos desperdícios, né? É notório que faltam recursos para o sistema de saúde, principalmente para o sistema de saúde brasileiro, mas não basta apenas inserir mais recursos num sistema ainda não aprimorado em termos de gestão. A gestão vem antes da aplicação desses recursos, senão o desperdício só aumenta. Como é que vocês trabalham isso e como é que a gente poderia se valer da medicina diagnóstica para poder avançar nesse capítulo da redução dos desperdícios? Cláudio, você tem razão, e nós que somos gestores dentro do sistema de saúde e como um papel de prestadores de serviços de saúde, somos frequentemente acusados, né, por não termos processos eficientes, de modo que somos desafiados a aperfeiçoá-los, de modo que possamos solicitar mais recursos, de modo também que esses recursos, quando ofertados, não tenham destino de um ralo de desperdícios, não é? Então, precisamos ter esse nível de consciência. O que nós temos feito nesse sentido para aprimorar os nossos processos? O nosso papel, segundo o nosso entendimento, é interagir cada vez mais com quem utiliza os nossos serviços. Nós temos laboratórios, por exemplo, e serviços de diagnóstico de imagem, que atuam dentro de hospitais e que têm necessidades, certamente, muito diferentes de um laboratório, uma clínica de imagem que atua em nível ambulatorial. Então, o entendimento das necessidades de cada um que recebe os nossos serviços, colocando sempre o paciente no centro, entendendo as suas necessidades, a demora do seu atendimento, a demora que pode ocorrer no agendamento de um exame, ou mesmo na realização desse exame, são coisas que nos interessam diretamente, impactam nos nossos processos, com impacto também no resultado do cuidado como um todo. Então, entender o que se passa e as necessidades de cada médico em sua respectiva especialidade é um dever nosso, e manter esse canal de entendimento muito aberto, muito azeitado, é uma obrigação que nós temos. Você falou muito de dados, né? E eu vou capturar aqui por esse lado uma coisa que também nos é muito cara aqui dentro da gestão de saúde populacional, né? Os dados
né, transformando em informação, transformando em conhecimento e gerando realmente resultados, desfechos para o sistema de saúde. Só que esses dados, muitas vezes, eles estão fragmentados, né? Então, o laboratório tem uma parte dos dados, o médico no seu consultório tem uma parte dos dados, os hospitais, mesmo a fonte pagadora, né? As operadoras ou a empresa tem uma parte ou uma ótica sobre os dados que são produzidos, que são aqueles dados da remuneração. Como é que a gente pode trabalhar esses dados todos e, principalmente, trabalhar no sentido de modelos preditivos e de avançar no sentido de aprendizados com os dados para melhorar o nosso sistema? Cláudio, eu vejo que você aí, com a sua trajetória profissional, tendo passado aí por várias posições importantes, você tem uma noção muito clara da importância de transformar esses dados em informações que possam ser usadas e trazer mais valor e, consequentemente, até reduzir os custos da assistência. Essa é uma necessidade e é comum também, não é nenhuma novidade, nós escutarmos que dentro de um prontuário médico, os dados referentes a exames são os que estão em grande quantidade dentro dos prontuários médicos. Só que esses dados, como você falou, eles ficam isolados, eles são fragmentados e não podem ser aproveitados como um todo. O que eu vejo nesse momento acontecer, Cláudio, e você deve estar também acompanhando certamente essas inovações, é que tem havido um grande esforço no tratamento desses dados, não é? Na integração desses dados, de modo que eles possam se transformar em informações e conhecimento, como você mesmo mencionou há pouco. Os sistemas de informação, tanto de clínicas, de diagnóstico por imagem, como de laboratórios clínicos, têm sido muito desafiados na construção de novos algoritmos, na construção ou na utilização de inteligência artificial para trazer e para possibilitar a integração desses dados, de modo que eles possam ser usados, como você também mencionou, de forma preditiva. Porque hoje, se nós pudermos nos antecipar nas iniciativas em relação ao cuidado em saúde, certamente isso trará muitos ganhos, economia e eficiência para os sistemas. Essas são ferramentas que nós ainda não conseguimos adotar plenamente. Estamos numa fase de transição e eu vejo no nosso setor um grande esforço já em trabalhar na integração e na análise de dados. Eu acho que em pouco tempo já podemos observar o aparecimento de novos algoritmos, de novas indicações que podem ser levadas à prática médica. São soluções que podem ser aplicadas imediatamente. Eu acho que é uma grande esperança para nós aqui no futuro também, Cláudio. Nas operadoras onde a gente trabalhou, a gente usava realmente algoritmos, muitos deles pautados na realização ou de determinadas consultas ou determinados exames, para conjugados trazerem a predição daqueles pacientes que a gente gostaria de capturar dentro da população em geral. Você acha que se a gente acrescentasse a essa riqueza de dados que a gente tem, né, cada um do seu lado, mas é uma riqueza de dados, um modelo de remuneração que pudesse prestigiar, privilegiar, vamos dizer assim, até estimular os atores da saúde, dada a jornada do paciente, a atuarem de forma mais proativa, preventiva, com os dados que ele tem e com uma remuneração direcionada, isso faz sentido? Isso muda o jogo? Ou vamos continuar ainda cada um com seus dados, cada um no seu quadrado? Cláudio, eu acho que seria fantástico se a gente conseguisse essa integração. Eu acho que esse diálogo que se inicia agora nessa nova fase, né, em que todos buscam a mesma coisa, ele precisa ser estimulado. E veja que nós já hoje dispomos de diretrizes, né, que, por exemplo,
já orientam sobre períodos em que os exames podem ser repetidos ou devem ser repetidos. Imagina integrar esse tipo de diretriz a protocolos clínicos, a protocolos de solicitação de exame, porque hoje todos estão caminhando para a solicitação de exames feita praticamente online. Então, a integração dessas informações, sem dúvida, eu acho que muda o jogo, sim, orienta a prática médica e, de alguma forma, até disciplina, contendo, de alguma forma, os desperdícios. Eu acho que o nosso setor, Cláudio, tem todo o interesse em participar desse tipo de discussão, porque muitos pensam que, para nós, quanto mais exames forem feitos, melhor. Não, não é bem assim. Nós queremos ser bem remunerados por exames que são feitos para os pacientes certos no momento certo. Fora isso, existe desperdício e nós precisamos de recursos para o nosso setor. Precisamos que o setor seja bem remunerado, porque nós estamos num setor onde é possível aplicar muitas inovações. São inúmeros os biomarcadores que surgem e que podem ser aplicados à prática médica. E hoje, em consequência dessa situação de desconfiança e de má utilização, o que acontece? Quando nós temos um novo biomarcador ou um novo exame de imagem, qual é a reação das operadoras a quem cabe gerenciar os recursos? Não, peraí, olha, eu não quero saber de exame novo, eu não quero saber. Essa é a reação inicial. E nós precisamos considerar que muitos desses exames podem vir e trazer economia. Então, voltando à tua provocação, eu acho que isso muda sim o jogo e nós precisamos insistir nesse diálogo. E olha que interessante, né? O sistema de saúde como um todo, onde não tem tanto recurso, qualquer tipo de inovação, mudança, gera primeiro um obstáculo, né? Falar o seguinte, olha, já não tenho dinheiro para pagar aquilo que eu preciso pagar, quanto mais acrescentar alguma outra coisa. E, eventualmente, essa alguma outra coisa pode trazer muita economia, eficiência, desfecho, até por ela só, né? Ela trazer consigo essa economia. Eu acho que é o caso da medicina personalizada, não é? Eu acho que eu gostaria até que você, que está mais na área, pudesse até falar para todo mundo, não sei se todo mundo está tão ciente, né, do que tem sido discutido, que tem avançado a medicina personalizada, no sentido de ser mais assertiva, de ser mais eficiente. Esse é um assunto novo que eu também considero que não está bem compreendido, né? Certamente, quando nós passamos aí nos bancos da faculdade, né, Cláudio? Eu vou declarar aqui, eu já tenho 40 anos de formado. Naquela época, quando a gente ouvia falar de câncer de mama, a gente parava por aí. Hoje, nós sabemos que para o câncer de mama, por exemplo, para o câncer de pulmão, igualmente, nós sabemos que eles representam doenças muito diferentes e cada um tem tipos diferentes de doença, né? Que respondem a tratamentos diferentes e que muitas vezes se baseiam em mutações genéticas que podem ser identificadas por meio de exames laboratoriais. Então, a base da medicina personalizada é exatamente essa, é entender qual é o tipo de cada um desses cânceres que existem, de modo que a gente possa identificá-los e ter uma ideia precisa de que tipo de tratamento pode ser utilizado. Eu vou dar um exemplo muito prático, né? Nós temos para câncer de mama exames que determinam o tipo de mutação genética que resultou naquele câncer. E sabemos também que algumas dessas mutações resolvem bem com quimioterapia, que é um tratamento agressivo para as mulheres. Nenhuma mulher gostaria de submeter a uma quimioterapia agressiva para tratar um câncer de mama. Mas nós sabemos, por meio dos exames, que existem alguns tipos desse câncer de mama que não se beneficiarão desse tipo de tratamento.
Então, é uma informação que traz muito valor para as mulheres, que, então, nesses casos, deverão ser submetidas a outros tipos de tratamento. Então, é uma inovação que vai fazer a diferença, já vem trazendo muito benefício para esses pacientes que precisam ser tratados com essas doenças. E, pelo lado dos pagadores, nós podemos considerar que o recurso terapêutico vai ser empregado com segurança, não é? Talvez o recurso seja um pouco mais custoso, né, para que seja empregado, mas a gente sabe que ele vai resultar num cuidado efetivo para esses pacientes. Nos ambientes onde a gente transita aí, das operadoras de plano de saúde, ninguém é contra realmente ao que ele entrega no final. O problema é esse processo, quem paga, por que paga, como paga, né? Que é realmente alguma coisa que a gente precisa desenrolar. E falando assim no nosso ambiente, né, a gente tem visto aí um movimento muito grande do mercado de fusões, aquisições, né, empresas se unindo, inclusive por causa daquilo que a gente já conversou a respeito dos dados, né, para que se possa ter uma maior população, se possa ter mais dados. Os dados são um novo petróleo, nem sei mais o que mais é tão valioso quanto dado, né? Acho que dado já passou de tudo. E como é que a gente consegue ver fusões e aquisições evoluindo, porque evoluem também na parte da medicina diagnóstica, e trazem do outro lado algum tipo de integração nesses dados e trazem melhor retorno? Mas respondendo à sua pergunta, Cláudio, nós temos observado diariamente quase notícias sobre fusões e aquisições, tanto no setor de operadoras de plano de saúde, não é? Que com a regulação vem tendo a sua quantidade reduzida, né? Também a cada dia aqui no Brasil, como na área de prestadores de serviços de saúde. No nosso setor de medicina diagnóstica, isso vem sim acontecendo. Existe um crescimento de empresas, um crescimento orgânico, por um lado, né, já que o número de exames tende a aumentar pelos fatores que você conhece bem, Cláudio, o envelhecimento da população, o predomínio de doenças crônico-degenerativas, tudo isso contribui de alguma maneira para que o número de exames cresça. Isso traz um interesse, claro, de investidores para o nosso setor, e estimula também o crescimento das empresas que atuam tanto em laboratórios clínicos como em clínicas de diagnóstico de imagem. Mas um movimento interessante que é, de alguma maneira, recente e que você também deve estar acompanhando, Cláudio, é que os investimentos em outras empresas que fazem parte do ecossistema também vem acontecendo. Então, nós temos assistido, por exemplo, o DASA, que é um dos maiores players do nosso setor, né, adquirindo hospitais, entrando nesse segmento de hospitais, aumentando a sua rede. Temos visto o Fleury, por exemplo, fazendo aquisição de clínica oftalmológica, de centros de infusão, de unidades dedicadas a atendimento ortopédico em hospital dia. Então, qual é o objetivo de cada um? Eu vejo que, cada vez mais, todos procuram se integrar dentro desse ecossistema e, o mais importante de tudo, né, facilitar a jornada do paciente, por um lado, disciplinando essa jornada, já que nós já tratamos aqui da fragmentação do atendimento, e isso traz impactos negativos para o nosso setor, e também a integração traz, por outro lado, a obtenção de dados, que vão se transformar em informações. Todas essas informações integradas, elas poderão ser utilizadas por meio de mecanismos de inteligência artificial que devem resultar, de alguma maneira, numa melhoria do atendimento para todos. Bom, a gente estava tentando fugir do assunto pandemia, Covid, essas coisas, porque
em não falando, a gente acaba tentando esquecer que ela veio trazer um novo normal, um novo modo de viver. Mas o pessoal está perguntando muito e está querendo saber em quais aspectos vocês acreditam que a pandemia mudou a medicina diagnóstica, né? Essa é a pergunta da Thaisa Azeredo, e que eu complemento aqui com uma outra pergunta, que como é que vai ser para as empresas e a realidade no pós-Covid? A gente sabe que tem um represamento muito grande aí de diagnósticos, de tratamentos, de condutas que foram feitos. Como é que a gente pode, eventualmente, se organizar para esse novo tsunami que virá aí? É muito interessante essa pergunta da Thaisa, eu agradeço. E eu vou começar pelo final, Cláudio, porque, de fato, houve um receio muito grande da população, de modo geral, a buscar os serviços de saúde, porque desde o início da pandemia todos nós tínhamos um medo de frequentar hospitais ou clínicas e com receio de sermos contaminados de alguma maneira, porque quem tinha suspeita de Covid já procurava uma assistência. Agora, para vocês terem uma ideia, segundo os dados que nós apuramos na Abramed, nos momentos mais críticos da pandemia aqui no Brasil, nós tivemos uma redução de exames de mamografia e também de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse último, que é muito utilizado para a prevenção de câncer de colo, né, de quase 50%. Né? A mamografia, como todos sabem, é utilizada na prevenção do câncer de mama. Os índices variaram em torno de 47%, 48% de redução. Felizmente, agora, esse receio está sendo reduzido e as pessoas começam a retornar às clínicas, aos laboratórios, para colocar sua saúde em dia. Mas eu acho que o grande legado que essa pandemia traz, voltando à pergunta da Thaisa, é basicamente a estruturação de fluxos que foi necessária, né, para um atendimento seguro aos pacientes. Hoje nós vemos que dentro das instituições de saúde temos fluxos para que os pacientes tenham atendimento seguro e não se contaminem nesses lugares. Todas as medidas de segurança de prevenção foram tomadas, as medidas de higiene, e elas continuam sendo mantidas até hoje. Além disso, os atendimentos domiciliares tiveram um crescimento enorme durante a pandemia. E eu acho que isso é irreversível. Nós tivemos um atendimento aumentado em quase 40%, né? E precisou de uma estrutura de logística para fazer esse tipo de atendimento. E fora isso, vejam só, nós usávamos o drive-thru basicamente para comprar lanche no McDonald's, e hoje nós temos a oportunidade de utilizar drive-thru para fazer exames, não é? Esse foi um legado também que eu vejo aí da pandemia. Então, resumindo, Cláudio, eu acho que isso responde à pergunta da Thaisa. Não, e é interessante ver como determinadas evoluções no sistema de saúde vêm por meios externos, né? A gente batalhava tanto pela telemedicina, a gente batalhava tanto pela teleconsulta, a gente batalhava tanto pela medicina fora dos ambientes ou hospitalares ou laboratoriais, né? Porque determinadas partes da medicina, pensando em gestão de saúde populacional, a gente pode fazer em qualquer lugar, inclusive no domicílio, né? A gente estava preparado para isso, as tecnologias nos viabilizam para isso, mas a gente estava restrito por questões legais, questões jurídicas, que a pandemia veio, atropelou tudo e falou assim, olha, agora vamos fazer do melhor jeito que há para fazer, né? Você tem razão, e eu acabei me esquecendo, porque um outro legado agora, que certamente vai trazer muito proveito, é a utilização de todo esse conhecimento que nós adquirimos no atendimento corporativo. Eu sei que a ZAP trabalha muito nesse tema do atendimento corporativo, e as empresas agora estão retomando as atividades, a economia precisa ser retomada, o Brasil precisa disso, e os exames têm sido também um recurso importante para assegurar que isso seja feito
de modo seguro. Tanto é que muitas empresas se utilizaram de consultorias, né, para restabelecer os seus ambientes corporativos e até também definir protocolos de utilização de exames, de modo que esses possam ser usados de modo racional e sem desperdício. Mais uma vez, voltamos a esse tema, né? O nosso eterno presidente, Ricardo Ramos, tem uma pergunta aqui para fazer. Qual o espaço dos exames genéticos na medicina personalizada como forma de melhoria de desfechos clínicos e busca de despesas assistenciais mais custo-efetivas? A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas aqui acho que dando um enfoque maior para essa questão genética, né? Que a gente começou a falar, mas a gente só tocou nela, a gente não se aprofundou. Eu fico muito honrado aqui de receber essa pergunta do Dr. Ricardo e deixo aqui um abraço aqui para ele desde já. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Ricardo. Sim, como o Cláudio mencionou, nós conversamos um pouquinho dos benefícios que a medicina personalizada pode trazer. E eu acho que é um recurso indispensável hoje que tem sido aplicado por vários sistemas de saúde em vários países. Agora, qual é o grande desafio? Ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada. Tanto é assim que, no rol de coberturas obrigatórias da ANS, eles estão sendo indicados mediante diretrizes de utilização. Então, traduzindo isso, esses exames eles devem ser realizados para quem precisa e algumas condições pré-estabelecidas precisam ser respeitadas. Esses não são exames de baixa complexidade que podem ser realizados como nós realizamos um hemograma, uma dosagem de glicose. Eles precisam ser solicitados por especialistas que entendem muito bem a situação clínica de cada paciente, e eu acho que dessa forma, sim, Ricardo, nós conseguiremos gerar economia para o sistema e benefícios para os pacientes. Agora eu vou tentar fazer uma mágica aqui. Vieram duas perguntas, uma da Joana Moura, né, perguntando, vocês falaram de inovação, como enxergam a tecnologia suportada e acelerando essa inovação, mas eu também queria pegar um gancho da pergunta da Keila sobre o cenário, se o cenário é adequado para implementar a medicina baseada em valor. Por que eu estou juntando as duas coisas? A gente fala sobre inovação, a inovação vai trazer determinadas melhorias para o sistema, mas a gente tem que objetivar essa saúde baseada em valor, né? Onde todos ganham fazendo o melhor, né? Como é que a gente consegue associar inovação e saúde baseada em valor pelo olhar da medicina diagnóstica? Olha, Cláudio, a Joana e a Keila te obrigaram a fazer uma associação. Eu acho que esses temas, na verdade, são indissociáveis. E eu explico por quê. Nós atuamos num setor que é totalmente dependente de tecnologia. Para dar um exemplo prático, os instrumentos analíticos que nós utilizamos hoje nos laboratórios clínicos, eles têm uma precisão que não existia antigamente, há décadas atrás. Então, são instrumentos muito precisos que trazem resultados que certamente trazem valor, né, para um laudo final de exame. Na área de imagem, isso acontece da mesma forma. Vejam que os equipamentos eles têm uma vida útil. Eles precisam ser substituídos com o andar do tempo, e os novos equipamentos são mais precisos, também trazem mais valor ao laudo que é fornecido pelos radiologistas nos laudos dos exames de diagnóstico por imagem. Agora, a tecnologia ela veio para nos ajudar. Fora a tecnologia que está embarcada nos nossos instrumentos analíticos, nós temos os recursos tecnológicos que podem nos auxiliar também nos nossos processos de atendimento. Então, hoje, os canais de agendamento, né, eles dependem de tecnologia. Hoje, muitas clínicas e laboratórios já oferecem agendamentos por meio de WhatsApp. Então, vejam, isso é tecnologia sendo aplicada no nosso dia a dia. Além disso, eu tive que fazer um exame recentemente e fui surpreendido
com uma solicitação de confirmação da minha presença, também por meio de WhatsApp. Então, vejam que isso é tecnologia, porque caso eu não confirmasse a minha presença para a realização do exame, certamente eu estaria abrindo espaço na agenda para outras pessoas necessitadas. E vejam só, nós falando de eficiência e desperdício, é disso que nós falamos também quando nós falamos de aplicação de tecnologia. Não, ótimo. Eu fiz uma mágica para juntar as duas perguntas, você driblou a mágica e fez a mágica da mágica respondendo elas. Eu acho, parabéns aí, eu concordo plenamente, mostra realmente todo esse conhecimento. A gente tem aqui nesse canal, né, um interesse de ser propositivo também, né? E eu queria fechar trazendo, assim, eu sei que a gente tem assunto aí para dias, né? A gente brincou aí sobre falar isso tudo aí em uma maratona, né, de eventos aqui, mas a gente tem que reduzir porque o tempo é precioso. Eu queria que você fosse um pouco mais agora propositivo em relação ao futuro, né? O que a gente vislumbra para o futuro da medicina diagnóstica e como é que seria a proposta de melhoria para que esse futuro efetivamente chegue, como é que a gente pode compor junto para poder fazer esse futuro chegar mais fácil e mais alinhado. Olha, Cláudio, você tem esse perfil seu de gestor que quer respostas diretas, ele fica muito claro aqui na tua pergunta, que também é provocativa, assim como a pergunta inicial, né, que você inaugurou aqui a nossa conversa. Mas eu, como no início, eu não vou fugir, eu vou aproveitar essa oportunidade que você me dá. Eu acho que nós, da medicina diagnóstica, temos que ser propositivos, sim, né? E nós temos obrigação de contribuir por meio do gerenciamento de utilização dos nossos exames. Nós recebemos pedidos que só de nós olharmos, nós entendemos que o médico precisaria de uma ajuda para resolver a situação clínica que ele está enfrentando. Ou seja, precisa haver interação e disciplina na solicitação de exames, de modo que as informações necessárias e úteis possam ser fornecidas e os exames desnecessários sejam, então, evitados. Eu acho que a gente tem um papel nisso, e esse papel ele pode vir à prática por meio de diálogos e elaboração de protocolos e diretrizes para gerenciamento de utilização de exames laboratoriais e também de diagnóstico de imagem. Uma outra contribuição que o nosso setor pode dar, e isso já vem acontecendo, é na participação de movimentos internacionais, como você conhece, Cláudio, como o Choosing Wisely, que é um movimento que visa, em última análise, a utilização mais efetiva, né, também de todos os recursos. E nem falamos agora só de recursos de exames complementares, porque o Choosing Wisely ele vai além, trazendo recomendações de sociedades científicas sobre inúmeras situações clínicas que incluem também a solicitação de exames. Eu sei que vocês têm isso, né? Vocês já tiveram até alguma proposição no sentido Choosing Wisely, né? É verdade. Eu ia te dizer que eu tenho outro chapéu, porque eu já presidi a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, e nós entendemos lá a importância da nossa inserção nesse movimento, não é? Porque, voltando ao ponto, não é nosso interesse que se utilize exames laboratoriais, e eu estendo aqui também aos exames de imagem, uma utilização sem critério, não é? Porque hoje nós dependemos da sustentabilidade do sistema de saúde, tanto na área pública como na área privada. E na área privada, onde nós temos empresas, tanto que participam da ZAP, como aqui da Abramed, que entendem essa necessidade como uma prioridade total, porque se nós não tratarmos desse assunto e se nós não trouxermos propostas
práticas de aplicação imediata, nós não conseguiremos manter a sustentabilidade desse sistema e naufragaremos todos nós de mãos dadas. Não é isso que nos interessa. Acho que a Letícia agora tem um aviso final aí para todo, mas eu gostaria realmente, antes dela falar, de agradecer demais e dizer que a ZAP está aberta, que a Abramed tem um assento aí como convidada dentro do nosso comitê técnico para propor soluções, propor discussões, porque eu acho que só assim a gente consegue construir aí algum cenário um pouquinho melhor de gestão de saúde populacional. Assim, foi uma aula aqui, eu agradeço demais sua participação e sua clareza, transparência em todas as respostas aqui. Muito obrigado. Meu Cláudio, foi um enorme prazer estar aqui nesse bate-papo contigo. E nós da Abramed estamos à disposição e quem sabe num próximo evento aí, no ano que vai entrar, em 2022, nós possamos estar trazendo dados objetivos, práticos, sobre o que estamos fazendo já para sairmos aqui das propostas teóricas e passarmos a trazer dados práticos. Eu sei que você é um incentivador disso. Fica aqui meu agradecimento. Compromisso aceito. Então, fica o meu agradecimento aqui em nome da Abramed e eu volto a palavra aqui para a Letícia. Muito obrigado a todos. Excelente live. A gente estendeu um pouquinho o horário, porque realmente tinha muita participação. Se a gente pudesse ficar aqui o resto da noite, ia ter assunto para poder falar. Quero agradecer muito o senhor ter aceitado o nosso convite, doutor Wilson. Quero agradecer também ao nosso presidente da ZAP, doutor Cláudio. E agradecer também a toda a nossa audiência. Sigam no nosso canal no YouTube, no nosso LinkedIn. Se ficar alguma dúvida, também pode entrar em contato com os nossos debatedores, que eles estão à disposição. Podem mandar e-mail também para a ZAP, que a gente está disponível para responder. Obrigada a todos.